volta aqui no nosso encontro de toda quinta-feira e agora aqui a gente já passou da metade do nosso curso básico de patchwork, que são os nossos blocos que a gente está montando. Hoje é nosso 6º bloco. Para quem perdeu, é só ir voltando os vídeos aí que nós temos todos os blocos, do 1 até o 5, bem explicadinho. E temos também a primeira aula do nosso canal, que foi feito uma explicação de como cortar os tecidos. Dá uma olhadinha lá, a gente põe o link aqui também, vocês já fazem, olham essa aula para poder tirar alguma dúvida se vocês tiverem. Caso tenha alguma dúvida também, pode deixar aqui escrito pra gente que a gente tenta sanar aí a dúvida de vocês. Lembrando que tem o nosso canal no YouTube, a gente espera a inscrição de vocês lá para vocês receberem o aviso das aulas, né? E a página do Facebook, entra lá e dá um curtir para acompanhar a gente. Hoje o nosso bloco vai ser o Morning Star Block, que é o bloco da estrela da manhã, tá? É um bloco muito bonito, fica muito legal para decoração também, para fazer capa de almofada, essas coisas. E aí eu vou passar para vocês, vai aparecer aí escrito certinho os tecidos e as medidas, tá? Então nós vamos sempre usar 3 tecidos, A, B e C, nas seguintes medidas: 11 por 11, 1 quadrado na cor A, 6 por 6, 4 quadrados na cor A e 4 quadrados na cor B, 7 por 7, 4 na cor A e 4 na cor B. E para fazer o Flying Easy, que nós já fizemos num outro bloco, hoje a gente vai fazer um pouco maior. A gente vai usar quadrados de 11 por 11, 4 na cor C, e quadrados menores de 6 por 6, 8 na cor B. Então, cortem primeiro, até eu indico a vocês dar uma paradinha no vídeo e lá anota, corta tudo para já sentar para trabalhar com ele todo cortado. Eu adiantei aqui para vocês, porque costurou uma vez, vai repetir as outras 3 vezes, então é tranquilo. Vamos começar aqui pelo Flying Easy, ó. Esse aqui é o Flying Easy feito com quadrado, tá vendo? Então, no outro bloco, nós usamos ele assim, ó. Tá vendo? Com um retângulo. Esse é feito com um quadrado. Daqui, dessa montagem, você pode tirar muita coisa. Porque, ó, ele fica parecendo uma casinha, tá vendo? Então, tem o telhado aqui. Se eu tivesse feito ao contrário, né, vermelhinho, pode fazer uma aplicação de uma porta. E aí pode complementar do lado para fazer um case, uma necessaire, até uma manta de bebê, fica muito bonito. Ele todo feito assim. E aí vocês vão criando aí. Então, para o meu Flying Easy eu tenho um quadrado de 11 por 11 e 6 por 6, que tá aqui em cima. Eu vou pegar os meus quadrados de 6 por 6, venho aqui com uma caneta para tecido, essa aqui sai com uma água, né, com lencinho umedecido, ou pode usar um lápis também, nunca caneta esferográfica. Ó, passei um risco de diagonal até a outra diagonal. Venho aqui e vou colocar em uma das pontas do meu quadrado maior, sempre da ponta pro meio. Prendo com o alfinete, minha agulha estava pro canto, eu coloquei ela no meio. Eu vou passar uma costura exatamente em cima do risco, ó. Não preciso me preocupar com o processo. E aí, para ter um aproveitamento maior, eu posso já deixar aqui, passar uma outra costura a meio centímetro. Só pra gente, quando cortar, aproveitar esse quadradinho e deixar ele já pronto aí, emendado, ó. Passei um outro risco. Venho aqui, posiciono de novo, corto em cima, ou corto não, perdão, costuro. Eu estou usando essa tesoura, que é uma tesoura para tecido mesmo, uma tesoura de precisão, então ela corta bem certinho, tá bem afiada. Podem cortar com a tesoura ou podem cortar com o cortador. Aqui eu prefiro até com a tesoura, ó, a costura para baixo e tenho aqui costurado. Daqui eu já saio com o quadradinho pronto, tá? Eu vou passar a ferro aqui, venho com o outro, ó, direito com direito e sempre a costura da ponta pro meio, encontrando aqui em cima para dar certo a nossa montagem. Vou alfinetar aqui
e vou passar de novo uma costura. Já posso deixar marcada aqui a minha outra costura de meio centímetro. E vou passar essas duas costuras aqui, em cima do risco, tá? Essa eu não uso a margem de meio centímetro. Costura em cima do risco, venho aqui na sequência e já faço a mesma coisa aqui. E corto aqui no meio. De novo, abrir aqui a minha costura. Importante sempre estar bem passado, nem que passe todas no final depois, para não acontecer de ficar torto ou faltar. Ó. E aí eu tenho aqui uma parte do meu bloco. Eu já fiz isso mais 3 vezes. Ó. Sempre com as medidas de 11 por 11 e os quadradinhos de 6 por 6. Agora nós vamos montar essa parte, ó, que é a outra ponta do bloco, e ele fica parecendo uma tulipa. Então, o que a gente consegue observar é que, assim, um bloco é formado de vários outros blocos, né? Então, eu poderia usar só esse aqui, poderia aumentar ele. Eu tenho os meus quadrados maiores, que são esses daqui de 7 por 7, na cor A e na cor B. Coloquei direito com direito, venho aqui e passo um risco no meio, da mesma forma, só que vai mudar aqui a forma da gente costurar, então é legal prestar bastante atenção nessa hora. Aqui, ó, ele já tá direito com direito, alfinetei de um lado e do outro, e aí no anterior nós costuramos em cima do risco e só passamos uma outra costura para ficar com as pontinhas já costuradas. Nesse aqui, o risco vai ser a minha margem. Então, a partir da margem, meio centímetro para um lado e para o outro. Então, é bem importante essa parte. Então, eu vou, para quem a máquina usou a agulha, a gente leva ela até o 6,5, margem de meio centímetro, ou vocês podem usar o pé também de 1/4 de polegada, né, que vai dar esses meio centímetro. Costurei de um lado. Venho aqui, ó, o meu pezinho calcador acabando na costura não, na marcação aqui, ó. Então eu venho aqui, coloco sempre começando em cima do tecido e vou. E agora nós vamos cortar aqui no risco, ó. Vou lá pro ferro, ó, acerto, posiciono o tecido virado pro lado mais escuro, assim. Posso já cortar essas orelhinhas que sobram aqui, ó. E agora eu vou fazer a montagem do meu bloco, que é um do B, aqui, ó. Um desse que nós fizemos agora, repara que eles tinham 7 centímetros, depois de cortado e costurado, como a gente teve a margem de costura, ele perdeu 1 centímetro, ficou 6 por 6, ó, exatamente como os que a gente já tinha cortado. Um desse aqui, que é o A, e o outro aqui, viradinho para baixo, aqui e aqui, que daí ele vai formar o desenho da tulipa. Aqui, se eu virar ele ao contrário, ele vai formar também, só que com a parte branca, ó. Então, tá vendo? Com o mesmo bloco, ou você monta ela toda em branco, ou virando aqui, a gente consegue montar ela toda em vermelho. Como a gente tá usando o branco mais como moldura, monta assim. Coloco direito com direito, e aí é importante agora, eu sempre alfineto o lado que eu tenho que costurar, porque eu posso pôr ele aqui na mesa, esse aqui eu venho, eu sei que tem que costurar aqui, então eu venho com o alfinete e posiciono aqui onde é a minha costura. Então mesmo depois, se eu deixar e voltar para fazer depois, eu sei que eu vou ter que costurar desses dois lados, isso é muito importante na montagem. Se a gente costurar aqui, ele não dá certo. Vou para a máquina, a margem de meio centímetro. Esse aqui também já tá alfinetado.
alfinetada, eu já sei que eu tenho que costurar ali. Tenho aqui esse lado e esse lado. E aí agora, da mesma forma como a gente emenda, coloco direito com direito e vai ficar uma costura para a direita e uma para a esquerda. Venho e posiciono o alfinete no meio da costura. Isso eu posso puxar para um lado e para o outro, que ele não vai sair e vai dar esse encaixe aqui certinho, tá vendo? Ele precisa ter esse encaixe para ficar bonito, porque é uma das coisas que mais chama a atenção, é essa junção perfeitinha, que na verdade é mais uma técnica que a gente aprende nessa virada e você não precisa se preocupar tanto, e é o que deixa o seu trabalho perfeitinho. Ó. E eu tenho aqui montado outro bloco. Se acontecer de sobrar um pouquinho, bem pouco, né? Nunca pode sobrar muito também. Você, se estiver sobrando muito, é porque a medida não está batendo. Mas tem aqui menos de meio centímetro, acho que são uns 3 milímetros. Eu posso vir e tirar. Eu tô com um cortador de canhoto. Vou só cortar essa partezinha aqui e a gente já... Eu consigo acertar sem tirar a minha margem de costura. Agora, o que a gente vai fazer é montar ele aqui na mesa, da forma pra gente poder costurar o meio, uma ponta, a outra ponta, e agora as minhas polículas viradas pra fora. A gente já tem o nosso bloco pronto. E aí, lembra que a gente precisa costurar as faixas para depois fazer o bloco. Então, separo aqui, aí eu vou costurar essa nessa, essa nessa. Coloco, coloco, coloco. Eu vou costurar essas 3 e aí eu volto com a montagem final. Então, ó, fiz a emenda, trouxe já aqui emendado e o último eu vou finalizar aqui com vocês. Ó, então venho aqui, direito com direito, as 2 costuras pro meio e as 2 costuras aqui para as pontas. Alfineto, pra dentro e pra fora, vem com o alfinete bem em cima. Consigo prender ela aqui, e essa outra aqui também. Vou passar uma costura com uma margem de meio centímetro. Chego no alfinete, posso até vir com a mão aqui mesmo, vou passar. E aí nós temos aqui o nosso bloco pronto. Se ficar alguma rebarba, pode vir aqui, ó, posiciona a régua, tá vendo? E tira essa rebarbinha pra ficar mais bonito, ó. E esse foi o nosso 6º bloco, que é o bloco Estrela da Manhã, que eu deixo de dica pra vocês assim, quem tá começando e acha que é muito difícil, não é. Façam os blocos, vocês vão engrandecer muito a experiência de vocês com os cortes, com as costuras. Depois que vocês fazem esses blocos, que é o patchwork básico, qualquer outra coisa é muito mais fácil de costurar, tá bom? Então espero vocês, quinta-feira que vem a gente tá aí de volta, deixa o comentário e deixa o like pra gente. Obrigada e até semana que vem.